Boa noite. Como está acabando aí no finalzinho da apresentação, vou deixar tocar aí a música da Irmã Maria Angélica e aí a gente começa. Chama a Joana para fazer a... Quer ficar já, Joana? Mas espera a música. Sejam bem-vindos à nossa primeira palestra do ano, primeira reunião pública, retomando as atividades das reuniões públicas. A gente não parou, mas retomando as atividades, e a gente aí está com novidades. No finalzinho eu vou dar algumas informações. Nós vamos começar o curso do Livro dos Espíritos em fevereiro, no dia 5, quarta-feira. Vamos começar o estudo do livro Obras Póstumas às quintas-feiras, no dia 6 de fevereiro. Esses estudos vão ser online. O Augusto está ajudando a gente a prestar essas informações. Essa casa aqui, e a gente fica muito feliz, porque tem muitos... O GECAT tem muitos filhos, netos de Maria Angélica, vamos falar assim, né? E a gente fica muito feliz por isso. Então, agora a gente vai aqui se envolver aí na música da Maria Angélica e tal. A gente entrar no clima, que nós, na verdade, já estamos. Depois a Joana vai fazer a página de abertura, a gente faz a prece e dá continuidade. Olhamos para Jesus nos conduz, sentimos desejo de te agradecer toda essa graça que nos concedeste todos os dias, sem trabalhar. Espírito amigo, vem nos ajudar. Filho de vida, te amamos demais. Tua companhia todos atrás. Maria Angélica é a dirigente espiritual, mentora da nossa casa. Essa é uma pintura realizada, uma pintura mediúnica, realizada lá no Centro Espírita Maria Angélica, pelo médium José Medrado, que retrata, né, Maria Angélica quando foi freira na Bahia, no convento na Bahia. Todos os dias, sem trabalhar, Espírito amigo, vem nos ajudar. Irmã querida, te amamos demais. Tua companhia a todos atrás. Joana, pode fazer. Boa noite a todos. Vou ler uma mensagem do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Não grites. Nenhuma situação exige a gritaria que confunde e mais perturba. Se falares em tom adequado, os barulhentos silenciarão para ouvir-te. Se desejares competir com eles em altura de voz, ficarás rouco e não serás escutado. A voz caracteriza o comportamento e a emoção das pessoas. Não nos referimos às técnicas de prosódia que têm a sua finalidade,
Porém, a tonalidade é natural, audível, sem agressividade. Já te escutaste num gravador, especialmente quando em desequilíbrio? Faz a experiência. Muito bom. Vamos então fazer nossa prece, agradecendo a Jesus, a Maria Angélica, aos bondosos amigos espirituais que permitem nossa presença aqui hoje, pedindo, Senhor, que nessa primeira reunião pública do ano de 2025, habite em nossos corações o desejo de servir, de nos melhorar, de estudar, de compreender e tolerar mais. Que sejam nossas reuniões públicas um manancial de conhecimentos, de informações, de inspirações, de acolhimento, de alento aos nossos corações. Que todos os expositores que aqui vierem venham com a alma feliz, dedicados, com o desejo de transmitir o melhor de acordo com as nossas necessidades. Que hoje, então, possamos receber esse estudo feito pela Marina, para começar esse ano aprendendo a importância de estarmos em prece, de estarmos conectados, de tornar também o nosso lar um templo vivo e com a presença de nossos amigos e bondosos benfeitores. E assim, gratos por essa oportunidade, iniciamos a reunião pública dessa noite. Graças a Deus. Boa noite a todos. Feliz Ano Novo, para quem ainda não falei, para quem eu não vi. Bom, como está aqui o tema no quadro, a gente vai falar hoje sobre o culto do Evangelho no lar. E como a gente sempre fala, para provar que a gente não mente, quando a gente recebe um tema, a gente não recebe porque a gente sabe tudo dele. A gente recebe porque a gente precisa aprender mais do que qualquer outra pessoa. E então, como eu estou entre amigos, eu vou confessar que a gente tinha feito uma pausa nisso, né? E retomamos agora. E aí vem André com esse tema, que é para a gente lembrar que não pode pausar, né? É o puxão da orelha que chega para a gente de uma forma muito amorosa, mas ele chega. Bom, eu queria começar perguntando a vocês quem aqui sabe como faz ou faz o culto no lar. Tá. Poucas pessoas, né? Ah, tá bom. Então, para começo de conversa, qual é a diferença, vocês acham que existe entre fazer um culto no lar, uma vez por semana, que é o padrão, né? Tem pessoas que fazem mais, mas normalmente se faz uma vez por semana, ou vir ao GCAT uma vez por semana? Qual é a diferença? Sim, verdade, mas para o indivíduo que faz o culto no lar, sim. Existem vários benefícios, existem várias coisas que nós podemos falar para mostrar como há diferença entre estar aqui toda semana e fazer o culto no lar toda semana. Porque tem muita gente que pensa assim, mas eu vou lá toda semana, eu não preciso fazer, né? São coisas diferentes, exatamente. E para ilustrar o que a gente está falando, eu vou começar com dois trechos de dois livros diferentes, ditados pelo Emmanuel ao Chico Xavier.
O primeiro livro chama-se Indulgência, e tem um trecho que ele fala o seguinte: o culto público da fé religiosa, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, é um mostruário brilhante do conhecimento e da educação. Mas o culto em casa, que é o culto no lar, é a laboriosa oficina de aperfeiçoamento do caráter, na qual perdemos antigas e contundentes arestas, melhorando-nos em espíritos uns à frente dos outros. No santuário da praça, o mestre nos fala a inteligência, mas no altar doméstico, o Senhor nos fala ao coração. Então esse é o primeiro trecho. Já vou ler o outro. Antes, para a gente meditar sobre esse, quando ele fala no altar da praça, o mestre nos fala a inteligência. No santuário da praça, mas no altar doméstico, o Senhor nos fala ao coração. O que será que a Emmanuel quis dizer com isso? Quando nós estamos aqui, que é o que a gente faz, e que bom, né? Cada hora é uma pessoa que está aqui na frente, é uma pessoa que estuda, é um comentário que a gente recebe, a gente está aqui trocando conhecimento, compartilhando conhecimento. É isso. A segunda citação que eu tenho aqui é: Emmanuel diz no livro Luz no Lar: o culto do Evangelho no lar não é uma inovação. É uma necessidade em toda parte onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. E dessa parte, desse trecho do livro do Lar, o que a gente pode entender? O que a gente tira dessa fala do Emmanuel para a gente? Essa é um pouquinho mais complexa, né? Eu vou repetir, peraí, gente, que meus óculos não permitem que eu leia da mesa. O culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. O que a gente faz quando a gente faz o culto no lar? Uhum. Pelos vizinhos. E quando a gente entra nessa vibração, aqui a gente pensa nos amigos, nos familiares, nos vizinhos que estão perto de nós, a gente pensa também naqueles que a gente tem uma coisinha assim, também. Ou você fala, não, todo mundo menos esse. A gente faz isso? A gente não faz isso. Então, é um momento que a gente tem para a nossa luzinha começar a acender. Pelo menos um pouquinho, né? Porque nessas horas a gente enche o nosso coração. É mais ou menos o que acontece no final do ano. Nesse mês de dezembro, que a gente enche o nosso coração com tanto sentimento bom, graças a tudo que acontece, que a gente sabe que acontece na atmosfera do planeta, que a gente quer amar. A gente quer ser melhor para o outro. A gente quer deixar de lado os sentimentos um pouco mais primitivos que a gente possa ter. Então, a gente se toma dessas emoções, e isso também acontece em doses homeopáticas quando a gente está introspectivo, quando a gente está refletindo, quando a gente está pensando. E normalmente a gente faz isso como Jesus nos ensinou. É no silêncio do nosso quarto, é no nosso íntimo. E quando a gente faz o culto no lar, mesmo que a gente faça com as pessoas da nossa família, nós estamos em casa, em um lugar que a gente não precisa usar nenhum tipo de máscara. A gente não veste nenhum tipo de persona. A gente está em casa pleno de nós mesmos. Porque as pessoas que moram com a gente conhecem a gente. Então a gente não precisa esconder nada. A gente não disfarça, a gente não... não, aqui não é o lugar. É lugar. Então a gente pode falar, a gente pode conversar, porque ali a gente está para isso. Então a gente aproveita esse momento do culto no lar para tecer a felicidade comum dos pequenos sacrifícios. Porque para nós ainda é um sacrifício tentar amar aquele que nos incomoda. Ou não é? Para mim é.
mas a gente faz. A gente tenta, porque é para isso que nós estamos aqui, para tentar até conseguir, né? Muito bom. O primeiro culto que se tem notícia foi feito pelo próprio Jesus, na casa de Simão Pedro. E esse culto, ele está relatado no livro Jesus no Lar, que foi ditado pelo Nélio Lúcio ao Chico Xavier. E aí, ele percebeu que tinha uma conversa acontecendo e que não era produtiva. E aí ele resolveu trocar, mudar o rumo da conversa, e foi assim que se deu o primeiro culto no lar. E eu trouxe esse texto, ele é curto, eu trouxe ele para ler para vocês, para quem não conhece, que diz o seguinte, o título, para quem quiser ver, desse capítulo é O Culto Cristão no Lar, é uma página do livro. Cada página desse livro tem uma historinha, e essa é uma delas. Diz o seguinte, povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu, hesitante. Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo. E o oleiro? Que faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente, senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará enxol, serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a pedra bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Se a casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum, se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz no mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido, Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenviolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Olha como... Isso é um texto de uma página, que a gente lembra, parece mais longo, né?
mas é um texto de uma página, que está lá nesse livrinho, que é muito legal. Tem pouquíssimas páginas. E olha quantos ensinamentos nós temos aqui. O celeiro começa no grão. Tudo que a gente recebe, ele usa o exemplo do pão, né, muito típico desse ensinamento de Jesus, que o pão que alimenta começa num grãozinho, que se a gente não prestar atenção, a gente nem dá valor. E a gente esquece que vem tudo dali. E como tudo que o Cristo, que o Mestre Jesus nos ensina, ele fala, como ele fala da fé, que se for do tamanho de um grão de mostarda, já pode mover montanhas, já pode fazer muitas coisas. Então, a gente pensa muitas vezes assim, mas eu estou sozinho, não vou fazer não, porque só tem eu. Isso é o que a gente vê. Assim como a gente olha para aquele grãozinho lá do trigo, e vê só aquele grãozinho e fala assim, isso aí sozinho não vai fazer nada. Mas a gente esquece que faz muita coisa. Então, quando a gente pensa no culto no lar, e a gente precisa lembrar disso sempre, quando nós fazemos o culto no lar, mesmo que a gente esteja ali fisicamente sozinho, nós nunca estamos sozinhos. Nós estamos sempre acompanhados. E como Jesus nos ensina, quando nós estamos ali, acompanhados daqueles que nós não podemos muitas vezes ver, mas sabemos que nos acompanham e que acompanham o que a gente lê, o que a gente reflete, os nossos pensamentos, já temos nós e pelo menos mais um. E o que Jesus diz para nós? Onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu ali estarei. Então, cada vez que nós sentamos para fazer o culto no lar, mesmo que sejamos só nós, a gente recebe a visita de Jesus na nossa casa. Pode ter companhia melhor do que essa? Difícil, né? E agora, partindo para a parte prática da coisa. Isso é para ilustrar a importância do culto no lar. Mas o que é o culto no lar? Quem pode, assim, começar para a gente falar? O que é o culto no lar? Feliz Ano Novo. Você não estava aqui quando eu falei. E através dessa luz, ela irradia para todos que estão na nossa vida. Quando eu comecei o evangelho, eu fazia, quando a gente fazia, aquele vizinho, vivia essa harmonia, batia no espírito, pensava, a impressão lá, começava a pedir, aí eu fica até estranhando, né? Engraçado. Então, silêncio, mas sabe que esse lugar não está mais em casa, todos conversando, Pois é, né? É o que a Cláudia estava falando, que a gente consegue uma ampliação de raios gigantesca quando a gente faz o culto no lar. Ajuda a nós mesmos e a todo mundo à nossa volta, é verdade. Agora, vocês imaginem se todo mundo fizesse o culto no lar. Vocês já pensaram nisso? Sabe quando aqui nessa passagem de Jesus no lar, Jesus diz que o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma, que é exportadora de caracteres para a vida comum. Isso quer dizer o seguinte: nós somos a menor minoria de qualquer sociedade. Então, a gente não pode querer mudar as coisas à nossa volta se a gente não mudar a si mesmo primeiro. A gente não pode esperar de outras pessoas aquilo que nós não fazemos ainda. Não é verdade? Então, se a gente quer ver mudança no mundo, a gente não pode falar assim, mas ninguém faz isso. Se todo mundo pensar assim, nada nunca vai mudar. Então, a gente tem que parar de olhar para a casa do vizinho e olhar para a nossa. E falar assim, eu vou fazer isso. Não importa o que os outros estão fazendo. Eu vou fazer assim. Porque eu quero que a minha vida seja diferente. E quando a gente começa a se equilibrar, e isso eu também tenho a minha experiência, quando a gente começa a se equilibrar, não que eu seja 100% equilibrada, né, gente? Não cheguei nem nos 50% ainda, mas certamente eu sou bem mais do que antes. Tá?
Mas quando a gente começa a buscar esse equilíbrio, a gente começa também a não se importar com determinadas coisas e falar assim, isso não é problema meu. Né? Isso a gente aprende muito conversando entre amigos, né? Eu já ouvi isso de alguns amigos muito queridos e realmente é assim, a gente ouve, absorve, fala assim, eu preciso praticar. E a gente faz. Então, bom, falando do culto, além disso tudo que você falou, Flávio, que é uma grande verdade, ele é também um momento que a gente reserva a prece, a oração e ao estudo metódico dos ensinamentos de Jesus Cristo. Ele não é o nosso grande modelo? O nosso mestre? Não é para ele que a gente tem que olhar quando a gente pensa assim, o que eu faço agora? E a gente toma Jesus como exemplo e pensa, o que Jesus faria no meu lugar? E eu sempre falo isso, vocês já devem ter me ouvido falar isso. A primeira pergunta é essa, o que ele faria no meu lugar? A segunda pergunta é, eu sou capaz de fazer o que ele faria? Se a resposta for sim, você segue para a terceira pergunta. Eu quero fazer o que ele faria? Ou ao contrário? Se tudo for sim, a gente só não faz se não quiser. A gente só não faz se a gente for movido pelo orgulho, pela vaidade. Porque se a gente é capaz, se a gente tem vontade, se a gente quer fazer, por que não? Então a gente segue os modelos. E ele tem que ser feito para incentivar o esforço pessoal no sentido de uma reforma íntima, consciente, através da compreensão da moral do Cristo. Então, o principal objetivo do culto no lar é que a gente faça a nossa reforma íntima. Por isso esse papo não é o vizinho, sou eu. O que eu estou fazendo? O que eu preciso consertar em mim? Né? Porque até o que a gente sente pelo outro é responsabilidade nossa. Por mais difícil que isso seja, e eu sei que é. Né? Porque eu ainda não sou estagiário de nenhum dos discípulos. Não cheguei nesse patamar ainda. Hã? Não sou, né? A gente, inclusive, eu sempre falo, mas é uma verdade, porque, por exemplo, eu estou assistindo a série The Chosen pela terceira vez agora com meu marido. E eu sempre falo, gente, eu sou fã número 1 do Pedro. André sabe disso. Por quê? Um cara intempestivo, um cara impulsivo, um cara que às vezes ele brigou com Jesus antes de ele andar sobre as águas com Jesus. Ele tinha brigado com Jesus. Com Jesus! Pensa! E ele estava lá aprendendo dele e o mestre falou, se eu quisesse os sábios, eu não teria ido buscar vocês na beira do mar. Porque Jesus, ele mesmo fala, não veio para os sãos. Então, ainda bem que eu estou aqui aprendendo, estou melhorando, mas porque a reforma é interna. A gente não pode buscar a nossa reforma no outro, depender do outro para que a gente esteja bem com a gente. E aí? Quando a gente faz o culto no lar, quais são as coisas que acontecem com as pessoas que participam? Sejamos só nós, ou um grupo familiar, ou de vizinhos, enfim, de pessoas que participam com a gente. Aqui eu tenho uma listinha de razões para a gente fazer o culto no lar. Uma lista prática. Compreender a necessidade da vivência harmoniosa e, pouco a pouco, buscar superar possíveis barreiras, desentendimentos e desajustes que possam existir naquela comunidade familiar. Todo mundo aqui tem família harmoniosa? 100% feliz? Todo mundo se ama? Sim, a gente sabe que sim. Né? Mas dizer que está 100% em harmonia 24 horas por dia. Mas nessas horas a gente busca harmonia. Então o culto no lar ajuda inclusive isso, a reunir as pessoas que possam estar em desarmonia. Quando você faz o culto no lar da forma que é orientada, você atrai para o seu convívio espíritos superiores que orientam, amparam e protegem a todos nós. Porque não sei se vocês já ouviram falar disso, mas quando a gente faz o culto no lar, a gente cria uma psicosfera na nossa casa de harmonia, de auxílio. E é como se a gente criasse um ponto de luz naquele local
que os espíritos que estão em auxílio àqueles que necessitam de ajuda encontram e falam assim, ali a gente pode encontrar o que a gente precisa. E aí esses espíritos muitas vezes são levados até lá para ouvir aquilo que nós estamos debatendo em família. Então, além de auxiliar nós mesmos, além da gente trazer essa espiritualidade do bem para perto de nós, que nos ampara e nos protege, a gente ajuda a evangelizar, assim como a gente faz com as crianças, a evangelizar aqueles espíritos que precisam ouvir a palavra de Jesus, para poderem entender um pouco e tentar se melhorar todos os dias. Higieniza o lar de pensamentos e sentimentos. Então, traz para nós pensamentos e sentimentos elevados. E assim, a gente também atrai aqueles amigos que nós queremos para perto, como acontece na nossa vida material aqui. Não é isso? A gente é igual um rádio. Vocês já devem ter ouvido isso. Nós somos sintonia pura. Então, a gente sintoniza com aquilo que nos atrai. Ninguém aqui ouve uma música que não gosta de ouvir. E dependendo da música que a gente escute, a gente muda a nossa energia. Vocês já perceberam isso? Porque nós somos sintonia. Então, é claro, se os nossos pensamentos estão elevados, os nossos pensamentos estão para o bem, estão moldados nos ensinamentos de Jesus, quem são os seres que vão chegar perto de nós? Vão querer estar na nossa casa com a gente? Ou aqueles que já podem nos ajudar, ou aqueles que querem aprender aquilo que a gente já aprendeu. Então, ou a gente está sendo ajudado, ou a gente está ajudando sem necessariamente estar sendo prejudicado, como a gente sabe que pode acontecer em determinadas situações. Outro ponto. Permitir amplo entendimento dos ensinamentos de Jesus para praticar nos ambientes em que vivemos. Gente, ninguém estuda para não praticar, a não ser quando a gente está lá na escola, né? Que aí a gente estuda o que a gente não quer, porque a gente é obrigado. Mas quando a gente escolhe estudar os ensinamentos do Cristo, que é isso que nós estamos aqui hoje fazendo, nós escolhemos estar aqui. Nós escolhemos aprender, ouvir, refletir sobre o que Jesus veio nos trazer. Se a gente faz essa escolha, não é para daqui a meia hora, 30 minutos, fingir que não ouviu nada. Claro que, de novo, né? Ainda não somos estagiários de discípulo nenhum. Mas podemos começar a tentar. E aí, quando a gente se pega fazendo alguma coisa que a gente sabe que não deveria estar fazendo, ou dizendo, ou pensando que seja, o que a gente faz assim? Cara, não vou fazer assim. E assim a gente vai se educando até chegar o momento que a gente vai deixar aquilo de lado. E isso a gente só consegue fazer conhecendo os ensinamentos de Jesus. E sabendo o que ele trouxe para nós, para nos servir de norte, do que a gente tem que fazer. Mais alguma coisa que eu não tenha falado? Que vocês percebem com fazendo culto no lar em casa? Gente, tô me sentindo de novo na sala de aula. Você pergunta um negócio e ninguém responde. Mais alguém? É isso mesmo? Gente, eu tô boa, tão boa assim. Não esqueci de nada. Nossa, eu acho que vocês é que não estão querendo falar, porque certamente eu esqueci de alguma coisa. Muito bem. Então agora a gente vai partir para o como fazer. Como que a gente faz o culto no lar? Agora eu tenho certeza que alguém vai poder me ajudar. Como é que normalmente a gente faz o culto no lar? Quais são os procedimentos, o passo a passo para a gente fazer? Muito bem, resumiu rapidamente, é isso mesmo. Agora, então é isso. Mas antes de qualquer coisa, se a gente tem a intenção de começar a fazer o culto do Evangelho no lar, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estabelecer um dia e um horário fixos. Porque lembra que a nossa casa virou um ponto
de apoio. Quando a gente faz isso em dia e horário fixos, a espiritualidade do bem já sabe e já conta com aquele momento para levar aqueles que precisam nos ouvir, que precisam refletir junto conosco. Então, por isso, dia e horário fixo é importante. Claro que, por exemplo, a gente sempre fala, tem gente que... A maioria das pessoas faz uma vez por semana, mas tem gente que gosta de fazer 2, 3, até todos os dias. Um dia da semana com horário fixo é necessário para que a gente tenha a possibilidade de se tornar essa referência para aqueles que precisam do auxílio. E aí, tentar manter sempre esse dia da semana, né, para que haja, de fato, assistência espiritual. E quanto tempo, mais ou menos, deve durar o culto no lar? É um negócio para durar 1 hora? Quanto tempo, mais ou menos, a gente faz o culto no lar? Porque aí começa um debate bom, né, Flávia? A gente começa a entender a dinâmica. Mas, em geral, de 15 a 30 minutos. Quando a gente vê, a gente até perde a noção da hora e está ali falando. Como é bom falar de Jesus, né? Pois é. Mas é isso. Normalmente, em torno de 15 a 30 minutos é suficiente. Aí a gente deve pensar assim, nossa, mas tão pouco tempo. Porque, pensa bem, a prece que a gente faz, qual vai ser essa prece? Como vai ser essa prece? É a prece de encerramento de um congresso? Não é. É uma prece que a gente faz em família. Para quê? A prece inicial. Qual é a função dessa prece inicial, enquanto a gente está ali reunido? Prepara o ambiente, atrai os bons espíritos, né? Exatamente, você acalma as pessoas entram na mesma vibração. E quando a gente fala da leitura, que tipo de leitura a gente pode fazer? Quais leituras são indicadas? O Evangelho segundo o Espiritismo, os livros da série Fonte Viva. Você leu aqui? Não. Que eu botei aqui, isso mesmo. Né? Então tem aqui esses livros. Eu botei aqui, olha, obviamente o Evangelho, né? Coleção Fonte Viva, Vida Feliz, tem gente que gosta de usar, eu acho legal também, Minutos de Sabedoria. E tem uma coleção que eu já falei uma vez aqui, que chama O Evangelho do Dia. Para quem nunca fez, Léo conhece, né? Para quem nunca fez o Evangelho, ela é ótima, porque ela já vem... São 6 volumes, se eu não me engano, e cada um dos capítulos de cada volume já vem com o roteiro completo do Evangelho. Inclusive com um trechinho que você pode debater ali com a sua família. Então, para quem nunca fez, ainda está assim meio, deixa eu ver se eu vou fazer certo, é uma boa escolha para começar, porque ali já vem um roteirinho todo pronto. Contos Destes de Outras Vidas. Eu tenho muitos livros do Chico, o Emmanuel, os Diversos Espíritos, o Espírito da Verdade é um livro excelente, o Livro da Esperança, tem alguns livros também de Paulo. E livros que eu gosto muito e recomendo, que são bons também, são os livros da Amélia Rodrigues, que são mensagens, na verdade, ela conta passagens de Jesus. Então é muito bonito, é uma narração muito bonita, muito envolvente. Então são livros muito bons também para o Evangelho no Lar. Pelo Espírito Amélia Rodrigues, tá? Psicografia do Paulo Franco. Eu tenho uma pergunta, porque a gente, com as crianças, tem um sentido falta de trazer mais isso para dentro de casa, para eles. É óbvio que a gente vai trazer dentro da linguagem deles, explicar, mas não sei se existe algum livro que vocês recomendam também para eles. Eu acho legal para trazer uma coisa para eles, sabe? Tem. Aquela série Da Turma da Mônica. Eles têm. E para fazer com as crianças, o mais recomendável seria algo que fosse despertar o interesse deles. Então, assim, aquilo é uma historinha com fundo moral com os personagens. Achei. Tem o Scooby-Doo,
É. Tem outros livros aqui. Eu achei aqui, crianças podem e devem participar, tá? Eu coloquei aqui. A gente aprendeu como prática. Fazia, né? Com ele, agora E se for o caso, de repente, não sei o que eu posso usar. A gente que já tem um pouco mais, né, de conhecimento, dá uma lida num texto curto antes e tenta adaptar. Com a gente conta a história. Isso. É uma forma também de fazer. Existem alguns textos, por exemplo, esse texto que eu li do Jesus no Lar. Nesse livro tem vários textos bacanas que podem ser trabalhados também. Esse é um deles, inclusive. Alvorada Cristã é para isso, é para falar da evangelização infantil. É feito para isso. Você colocou aí, realmente que é importante estabelecer o dia da semana que você faça o dia e hora. Independente de ser para fazer isso, Lógico. Então, é o seguinte, o ideal é isso. Mas se não puder, qualquer outro dia da semana. Por favor, exatamente. O ideal é que se tenha um dia, isso é necessário para que se haja esse referencial. Mas o importante é que a gente possa manter essa prática. Se não der para ser no mesmo dia, mas o ideal é que seja. Se pode. Sabe o que eu costumava fazer? No dia que, por exemplo, se eu soubesse já que na outra semana eu não ia poder ir, eu avisava ao pessoal. Falava assim, gente, eu fisicamente só eu. Falava assim, gente, semana que vem, lembra, eu vou viajar. Então, semana que vem vai ser um dia antes. Ou vai ser um dia... Aí, não esqueçam. Não é? A gente avisa. Pois é. Então, bom, aí a gente faz essa leitura, que pode ser qualquer leitura longa. Muitas vezes a gente abre, se a gente usa o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê que, na verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Novo Testamento, eles têm as mesmas informações. A diferença é a organização que a gente tem ali. Que o Evangelho ele é organizado pelas lições morais e o Novo Testamento está organizado pela cronologia. Né? Mas se você, não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, eu tenho o Novo Testamento, eu tenho a Bíblia em casa, usa. Se você está acostumado com a leitura da Bíblia, por que não? Você vai ter os mesmos ensinamentos ali, talvez um pouco mais difícil de interpretação, porque o Evangelho ele meio que mastiga para a gente aqueles ensinamentos do Cristo, então é um pouco menos complicado. Aí a gente pega o Evangelho e a gente vê, às vezes, um capítulo enorme, fala assim, gente, eu não vou conseguir acabar esse item nesse, eu vou ficar aqui 1 hora lendo. O que a gente faz? Lê 2 parágrafos. Não tem problema. O importante é só marcar onde parou para poder continuar na semana seguinte. Lê 2, 3 parágrafos, quantos vocês acharem que caibam nesse período curto de tempo. Porque a intenção não é que a gente fique 1 hora ali fazendo isso, é mesmo de 15, 30 minutos. E aí, a gente, antes de começar a reunião, a gente coloca, como a Cláudia falou, um copinho de água, porque nós sabemos que assim como acontece aqui, a água é fluidificada, a gente recebe da espiritualidade tudo aquilo que a gente precisa naquele momento. Então, a gente faz a leitura de uma página edificante, que pode ser o Vida Feliz, Minuto de Sabedoria. Vida Feliz é esse que a gente lê aqui também no início da reunião. Aí esse é o roteiro. Depois a gente faz a prece inicial, uma prece breve feita do coração, para harmonização do ambiente. Não precisa ser uma prece longa, demorada, como a que nós fazemos quando a gente está em reflexão. De observação, Sim. essa questão da prece, quem tem filho pequeno, é legal pedir para eles. Não importa o que ele Deixa ser espontâneo. É legal. Porque vem do coração. E traz a participação. Né? Isso. E vão ser super importantes. Né? Ainda mais vocês têm 2, um começa e outro acaba. Entendeu? E funciona. É uma beleza. Depois da prece a gente começa o estudo, que é esse trecho que a gente escolhe ler daquele livro que a gente quer estudar. No final dessa leitura, a gente faz um pequeno debate. Que debate é esse? Está todo mundo ali na mesma situação. Todos aprendendo juntos. Então, várias vezes vai acontecer, que comigo já aconteceu muito ao longo dos anos, que é assim, não entendi nada.
do que está escrito aqui. Aí o que a gente faz? Não, vamos ler de novo. Calma. Trechinho, não. Vamos tentar entender isso aqui. Isso aqui eu não estou entendendo, não. Tá bom, a gente conversa um pouco. O que a gente acha que é? Acabou, depois a gente procura saber, vai buscar outras fontes. Mas o importante é que a gente ali, naquele momento, tente encontrar algum entendimento. Porque tudo é uma questão de compreensão, interpretação. Então a gente tenta. Mas vai acontecer, tá, gente? Vai acontecer invariavelmente. A não ser que a gente já seja estudioso da doutrina. No meu caso, eu sou estudante. Né? Os estudiosos da doutrina espírita, eu não sei se eles têm esse problema. Eu tenho. Passou isso, a gente faz a prece de encerramento. A gente faz a prece de encerramento, mesma coisa da primeira. Uma prece breve, uma prece feita do coração. Não precisa de palavra bonita. Ah, mas eu não sei falar a palavra bonita. Não tem problema. Depois eu vou contar uma historinha para vocês sobre a prece. E, no final, todo mundo bebe aquela aguinha que a gente separou. Se cada um quiser ter o seu copinho também, não tem problema. Uma jarrinha, enfim. Todo mundo bebe. Sobre essa história da prece, para encerrar, que já está na nossa hora, é o seguinte, eu não vou lembrar o nome do cidadão, mas isso é uma história que o Chico Xavier contava. Que tinha um senhor que ele falava que não sabia fazer prece. Então, que ele só chegava todo dia e falava assim: oi, Jesus, eu estou aqui. E todo dia ele falava aquilo, mas ele falava aquilo com todo o amor que ele podia dar para Jesus, do fundo do coração dele. Quando ele acordava e quando ele ia dormir. Oi, Jesus, eu estou aqui. Todos os dias. E o que aconteceu foi, esse senhor ficou doente. E desencarnou. Adivinha quem veio buscar ele? Jesus. E falou para ele: pois é, hoje sou eu que estou aqui. Então não são as palavras que a gente usa. É a força do amor, do carinho que a gente coloca naquilo que a gente diz. Então só façam. Vamos fazer o evangelho lá. Todo mundo tentar melhorar as coisas por aqui. Né? Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Marina. Obrigada, Marina. E Marina falou umas coisas, assim, muitas coisas importantes, na verdade tudo importante, mas eu quero, na verdade, só reforçar que